Estende a tua mão para cá. Estende as tuas mãos para cá. Diga comigo: Senhor Jesus, nós desejamos que o Senhor use a vida do Felipe de uma forma especial, que fale ao meu coração na unção do teu Espírito. Em o nome de Jesus oramos e o abençoamos. Sê tu uma bênção. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, quem está feliz aí? Não, quem está feliz faz barulho para Jesus. Antes de você se assentar, abraça pelo menos 3 pessoas. Fala: que bom que você veio aqui nessa noite. Fala: você está bonito, você está cheio da presença de Deus. Abraça aí pelo menos 3 pessoas, faça isso. E logo em seguida você pode tomar o seu assento. Fica à vontade para você se assentar. Em nome de Jesus, fica à vontade. Pode tomar o seu assento, fica à vontade. Se conseguir dar só um pouquinho mais de retorno para mim aqui, por favor, tá? Só um pouquinho mais de retorno. Ei, gente, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a tua família. Eu estou muito feliz de voltar aqui na Remanescentes. Melhor do que a gente ir, a gente poder voltar. Essa igreja não poderia ser mais linda. Afinal de contas, uma igreja que tem um pastor com o nome de Jesus, o que você vai esperar, né, irmão? Hã? Você já fala: meu pastor é Jesus, é outro nível, né? Mas eu quero agradecer por esses pastores. Quero agradecer também a Brenda, o Vitor, amigos queridos. Deus abençoe vocês. Quem esteve aqui na primeira vez que eu preguei? Ano passado. Ok, o restante não quis vir, né? Tudo bem, ok, não tem problema. Mas eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou sobre o meu coração. Eu queria que você abrisse a tua palavra em Atos capítulo 2. Atos 2:17. Essa é a mensagem que eu quero ler nessa noite. Abra a tua Bíblia comigo, ou ligue a tua Bíblia comigo. Atos capítulo 2, versículo 17. Essa é a mensagem que eu quero ler nessa noite. Se você preferir, você pode também acompanhar pelo painel. Eu não sei qual é a tua linguagem, talvez pode ser diferente da minha. A gente pode ler todos juntos no painel, ok? Quem encontrou, diga glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 17. A palavra de Deus vai dizer: nos últimos dias, assim diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos voltarão a sonhar. Eu vou falar de novo para você pegar com um pouco mais de entusiasmo essa palavra. Olha o que a palavra está falando em Atos capítulo 2:17. Nos últimos dias, assim diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Os nossos filhos vão profetizar, os jovens vão ter visão, e os velhos vão voltar a sonhar. Será que tem alguém para celebrar essa palavra? Diga glória a Deus e aplauda Jesus o mais alto que você puder. Não, aplauda mais alto, aplauda ele aí, vamos. Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou sentindo a presença dele aqui. Sabe, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas guarde isso no teu coração. Nessa noite você veio para um encontro de águias. Como é que é, pastor? Talvez você chegou aqui nessa igreja andando, mas vai sair daqui pronto para voar. A palavra que eu quero pregar hoje, ela é muito específica para a nossa geração, e ela é muito específica para aquilo que aponta para o evento que a gente aguarda que vai acontecer. Ela é uma palavra pontual para os dias de hoje. Eu amo a Bíblia porque Billy Graham já dizia isso: a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E sabe, eu não sei se você parou já para pensar, mas nos últimos 5 anos Deus está gerando um despertamento espiritual no nosso meio. Por que, pastor? Para reparar de 5 anos para trás quantas coisas aconteceram.
Vamos citar tudo no começo, 2019 para 2020. Uma pandemia global afeta não somente o Brasil, mas o mundo. Covid-19, aonde a gente vê algumas vidas sendo ceifadas. Talvez você está aqui hoje, você perdeu alguém da tua casa, da tua família, um amigo, um vizinho, alguém que você conhecia. A gente passou por um momento de luto, de tristeza, de dor, de angústia. E então, no meio de toda aquela dúvida, começam a se levantar algumas vacinas, a gente não sabia, e agora? Vai ser eficaz, não vai ser eficaz? E aí muita coisa acabava sendo dito, a pandemia não vai acabar tão rápido, não vai acabar tão cedo. Há quem diga que disse que, essa não é a maior pandemia, porque vai vir um vírus ainda pior. A gente ouve tanta coisa a respeito disso. Isso amedronta a humanidade. Logo em seguida a gente vê algo trágico. Um pouco depois, Rússia e Ucrânia findaram uma guerra. A guerra de Rússia e Ucrânia começa a abalar não somente com a Europa, mas com a economia mundial. E a gente vê as pessoas falando, bom, agora que começou a guerra, agora pastor, Jesus está voltando, porque já teve pandemia, agora vai ter guerra, a coisa está apertando. Não, mas deixa eu te falar uma coisa, se fosse só isso, mas não basta, a coisa continua piorando. Por exemplo, Colômbia é um país vizinho do Brasil, faz parte da América do Sul. E na Colômbia, algumas coisas trágicas foram feitas. Por exemplo, a primeira, liberação das drogas. Na Colômbia você pode usar qualquer tipo de droga, quer que seja maconha, cocaína, crack, e não tem problema nenhum, porque é legalizado perante a lei do país. Se isso não fosse tão ruim, a gente vê que na mesma Colômbia, sabe o que foi legalizado? O relacionamento de pessoas de maior idade com pessoas de menor idade, ou seja, uma apologia à pedofilia. E sabe o que isso quer dizer? Que se a Colômbia é o nosso país vizinho, a gente tem que ficar com muito temor no nosso coração. Por quê, pastor? Porque há um ditado que diz que se a casa do nosso vizinho está pegando fogo, a nossa também está em perigo. Só que eu estou aqui para declarar uma palavra profética. Eu não sei quem tem fé para unir a sua fé junto com a minha. Levante sua mão direita o mais alto que você puder. O Brasil não será conhecido como o país do aborto. O Brasil não será conhecido como o país que legalizou as drogas. O Brasil não vai ser conhecido como um país de direita ou de esquerda. O Brasil vai ser conhecido, sabe por quê? Pelo maior avivamento que as nações já ouviram falar. Por quê, pastor? Porque Deus está levantando você, Deus está levantando a tua casa, Deus está levantando a tua família. Eu quero liberar essa palavra. Você não vai ficar de fora do maior avivamento que a história já viveu. Só quem crê nisso, diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. Aí então, se não bastasse, o que acontece? Israel entra em guerra com Gaza, com Irã. E aí, pastor, agora a figueira está pegando fogo, agora Jesus vai voltar. Não, agora os sinais estão apontando para o final da história. A gente vê tragicamente, semanas atrás, o que aconteceu com um jovem de 31 anos, defensor do direito da família, que valorizava os princípios da palavra de Deus. Vai até uma universidade para levantar um debate, algo que ele já fazia de forma natural por onde ele passava. Já era algo corriqueiro, cotidiano dele fazer. Mas quando ele chega naquela faculdade, mal ele sabia que ele estava caminhando para o encontro com o seu Salvador. Parece que é ruim, mas deixa eu te falar uma coisa. A morte para os santos não é o fim, a morte para os santos é o começo. Sabe, é triste a gente ver, é um marido, é um pai de família. É triste a gente ver as pessoas fazendo algo por conta de ideologia, de política. Mas o que nos conforta é ouvir o depoimento de uma mulher como aquela. A esposa que disse, está doendo tanto, mas eu estou tão orgulhosa de saber que ele está no lugar que é onde ele mais desejava estar. Sabe o que Deus está levantando? Uma geração semelhante ao Kirk. O que foi que Kirk viu que a gente não viu? Irmão, o que foi que Paulo viu, que ele considerou tudo como perda? Ele disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que foi que os discípulos do caminho de Emaús viram? Que os olhos espirituais deles se abriram. Eu não sei o que eles viram, mas uma coisa eu tenho certeza, você também vai ver.
Levante suas mãos o mais alto que você puder. Deus está tirando escamas dos seus olhos. Deus está levantando sobre você uma nova unção. Deus está colocando um novo espírito sobre você. Eu quero declarar essa palavra aí. A nossa geração não será conhecida como a geração do TikTok. A nossa geração não será conhecida como a geração das redes sociais. Não, nós seremos a geração bíblica, a geração que ora, a geração que jejua, a geração que não se dobra diante de outros deuses. Será que tem alguém comigo aqui? Diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. Aleluia! Eu sinto Deus aqui. Mas a pergunta é, pastor, como é que fica agora? O mundo está cheio de questionamento. A guerra vai acabar, vai continuar. A economia vai melhorar, vai piorar. O cenário político, ano que vem tem eleição. O que é que vai acontecer? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Um mundo amedrontado precisa de uma igreja corajosa. Pastor, por que você está falando isso? Porque o mundo está cheio de questionamento. As pessoas estão sempre fazendo perguntas. Qualquer um pode fazer uma pergunta, mas só quem está cheio do Espírito Santo de Deus carrega uma resposta. A resposta da tua família é você. A resposta dessa igreja é você. A resposta dessa cidade é você. A resposta da tua geração é você. E Deus não errou quando Ele escolheu você. Sabe que eu estou crendo no meu espírito? Que Deus está levantando uma geração semelhante a Billy Graham. Como isso, pastor? Ei, Billy Graham, no meio de dias caóticos, de más notícias, Billy Graham se levanta como uma voz profética para declarar: ei, fiquem tranquilos. Eu li a última página da Bíblia e lá estava escrito que tudo vai ficar bem. Eu não sei quais serão as notícias do jornal, das redes sociais. Eu não sei o que o mundo vai falar, mas eu sei que o Evangelho sempre nos garante uma boa notícia. Pastor, que boa notícia é essa? Em breve dos céus Jesus vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Só quem crê nisso, só quem ama Ele, então faça barulho para Ele o mais alto que você puder. Aleluia! O Espírito e a noiva dizem: Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas ouça isso, a grande questão é que quando isso acontece, todo mundo sai do modo morno e começa a ativar o modo quente. Sabe aquela pessoa que está em cima do muro? Gente está afastada, não quer se envolver com igreja, nada. Aí quando começa a ver as coisas apertar, fala: agora eu preciso correr, porque Jesus está voltando. E a grande pergunta é: pastor, quando é que Jesus vai voltar? Todo mundo quer saber isso. Só que a Bíblia vai falar que ninguém sabe qual será o dia da volta de Jesus. E ouça isso, essa curiosidade não foi despertada na humanidade agora. Mateus capítulo 24, versículo 3 a 8. Os discípulos vão conversar com Jesus, eles vão falar o seguinte: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: Jesus, conta pra gente, quando é que isso vai acontecer? Qual sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo isso acabar? E Jesus respondeu: tomem cuidado, para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias. Enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer. Repita comigo: mas ainda, diga mais alto, diga: mas ainda não será o fim. Olha para quem está do lado e fala assim: ó, fica tranquilo, a história não está acabando, a história só está começando. Fala: Deus está contando com você, Deus está contando com o teu chamado, Deus está contando com a tua vida, Deus tem um propósito maravilhoso para você, Deus tem uma promessa infalível ao teu respeito. Será que tem alguém comigo para dizer um glória a Deus? Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer,
mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará o outro. Em vários lugares haverá pandemia, falta de alimento e tremores de terra. Mas essas, repita comigo, mas essas serão as primeiras dores de parto. Irmão, você entendeu o que Jesus está respondendo? A pergunta dos discípulos é: Jesus, quando é que você vai voltar? E Jesus não disse quando ele viria, Jesus disse quando ele não viria. Ele falou: quando vocês verem Rússia atacar a Ucrânia, quando Israel e Gaza entrar em uma guerra, quando houver Covid-19, pandemia, quando tiver terremoto e tudo isso, não será o fim, mas será as primeiras dores de parto. Quem aqui é mãe nessa noite? Levanta sua mão aí. Pastor, eu já tenho filho. Isso, as mães, levante as mãos. Agora, só quem teve parto natural, você mãe que teve parto natural, mantenha sua mão levantada. Ok, viu como diminui muito? Fala seu nome para mim. Fernanda, há quanto tempo atrás você teve um parto natural? 5 anos atrás. Seja sincera, foi fácil? Você sentiu muitas dores? Mas depois que a tua filha ou teu filho nasceu, valeu a pena? Vale a pena passar pelo processo da dor? Você passaria tudo de novo? Uma salva de palmas pela vida da Fernanda. Ouça isso. Nessa noite nós temos homens e mulheres aqui nesse público. Eu estou falando que a Bíblia disse a respeito de dores de parto. Pastor, o que é dores de parto? Cientificamente, para as mulheres entender, Fernanda e as outras que levantou a mão vão saber disso. A dor de parto é o mais próximo que uma mulher vai entender do que um homem sentindo dor de cabeça com febre no mesmo dia. É assim ou não, mulherada? Sim ou não? Se tiver um homem do seu lado, fala assim, ó, reage, seu banana. Brincadeiras à parte, olhe para mim, quem está comigo, diga glória a Deus. Dor de parto é uma dor única e exclusiva. Como é que é, pastor? A dor de parto não é uma dor que quem não tem nada dentro de si vai sentir. A dor de parto não é uma dor que alguém que bateu alguma parte do corpo vai sentir, não. A dor de parto é uma dor específica que só alguém que está gerando algo. Tem gente entendendo o que eu estou pregando. Só alguém que está colocando vida onde existia morte. Só alguém que está deixando brotar do teu interior rios e rios de água viva. Só alguém que sabe que já está grávido da promessa. A dor de parto é aquilo que Deus coloca dentro de nós. Por que, pastor? Para você entender. A Bíblia está falando que quando tiver guerra, pandemia, tremor de terra, quando tiver falta de alimento, quando tiver crise política, não vai ser o fim, mas serão as primeiras dores de parto. De quem, pastor? Do mundo. Por que, pastor? Porque a terra está sentindo dores de parto, porque os filhos ruiosos de Deus estão nascendo. Vou falar de novo. Deus está separando homens de meninos e mulheres de meninas. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Deus te trouxe nessa conferência para um tempo de alinhamento, para um tempo de confirmação. Declara essa palavra. Você vai voltar para a tua faculdade, você vai voltar para a tua escola. Você não vai ser influenciado, é você quem vai influenciar o ambiente. Se prepara para postar mais coisas da igreja. Se prepara para postar mais oração, versículo bíblico. Os seus amigos que bebem, que fumam, que se prostituem, que vivem uma vida mundana, vão olhar para você e vão falar: me fala um pouquinho mais do Jesus que você serve. Me fala um pouquinho mais dos cultos da tua igreja. Eu declaro essa palavra. Vai ter salvação na tua casa, na tua escola, na tua faculdade. Quem recebe isso, aplauda Ele o mais alto que você puder. Aleluia! Ah, eu sinto Deus aqui. Vou falar de novo, eu sinto Deus aqui. Repita comigo, filhos. Não diga mais alto, diga filhos ruiós. Pastor, por que filhos ruiós? A Bíblia vai falar que Deus nos chama de filhos maduros. O que é filhos maduros? Entender que não adianta você estar tanto tempo na igreja. E aliás, tempo de igreja não define maturidade. Sabe, Deus está esperando um próximo nível teu. Aliás, vou até um pouco mais distante.
Eu sei que eu estou pregando para jovens e pessoas que têm idade um pouco mais do que o jovem, mas ouça isso. Eu conheço homens de 13 anos de idade e conheço meninos de 50 anos de idade. Pastor, por quê? Porque idade é só um número, maturidade é uma escolha. Idade é o número que você tem, maturidade é aquilo que você faz a partir do momento que você entende o que Deus te chamou para fazer. Você não vai ser só mais um na multidão. Vou falar de novo. Prepare-se para ver a tua geração marcada pelo teu nome. Prepare-se para ver a tua geração impactada pelo teu ministério. Quem crê isso, diga glória a Deus. Pastor, ok, vamos lá. Se a terra está sentindo dores de parto, o que ela está gerando vida? Os filhos ruiós, quem são eles? Aquilo que a gente começou a ler em Atos capítulo 2, versículo 17. Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos voltarão a sonhar. Pastor, por que você está falando isso? Porque nessa noite Deus está levantando uma geração de profetas, de visionários e de sonhadores. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Nessa noite Deus está colocando sobre você uma palavra profética nos seus lábios, visão sobre a tua mente, sobre os seus olhos, e Deus também vai colocar um novo sonho sobre o teu coração. Se tem algum profeta, visionário e sonhador aqui, então aplauda Jesus o mais alto que você puder. Aleluia! Pastor, então se Deus está levantando os profetas visionários e sonhadores, e no meio de tanto questionamento que a humanidade está fazendo, como é que eu me torno uma resposta para essa geração? Anote 3 coisas que eu aprendo com essa mensagem, para que eu e você possamos nos levantar como uma resposta para essa geração. A primeira coisa é essa, repita comigo: comece a profetizar. Seus filhos profetizarão. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe, eu creio em profeta de ofício. Eu creio que Deus levantou alguns para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos, outros para evangelistas e alguns para profetas. Mas ouça isso. Na nova aliança, a partir do momento que a Bíblia disse em Atos: eu vou derramar do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Sabe o que a Bíblia está falando? Que todos podem profetizar. Não, pastor, agora como é que é? Por que você está falando isso? Para você entender. Você não depende de uma irmã do coque para vir para você para falar: eis que te digo. É muito bom receber uma palavra profética, mas posso te falar uma coisa? O profeta da tua vida é você. O profeta do teu futuro é você. O profeta da tua família é você. E sabe qual é a verdade? Que profetizar é falar ao nosso futuro. Como é que é? No mundo espiritual a gente precisa entender que o futuro ouve as nossas palavras. Repita comigo: palavras são sementes. Então tome muito cuidado com o que sai da tua boca. Nunca fale aquilo que você não quer ver se materializando na tua vida. Cuidado para você não estar falando mal da tua saúde, do teu emprego, da tua escola, da tua faculdade, dos teus pais, da casa que você mora, da igreja que você congrega. Cuidado para você não falar mal. Por quê, pastor? Porque o futuro está ouvindo todas as suas palavras. Palavras são sementes, e tudo aquilo que o homem plantar, o homem também vai colher. Então, se o futuro depende das nossas sementes, que são as nossas palavras, a grande pergunta é: o que é que nós temos falado? Aliás, fica a pergunta de Deus para cada um de nós. Se a gente se alimentasse dia após dia das nossas palavras, nós seríamos nutridos ou envenenados? Porque tem gente que não entendeu que o evangelho é sobre boas notícias. Irmão, a partir de hoje, aonde você chegar, você vai ser alguém que vai encorajar pessoas. Você vai ser alguém que vai ter sempre uma boa notícia. Você vai ser alguém que tem sempre uma palavra boa para falar. Quem está comigo, diga glória a Deus. Pastor, mas como isso? É tão difícil falar no meio de um mundo difícil assim. Como é que eu vou profetizar? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quer profetizar? Seja menos patético e mais profético. Ok? A minha geração não é uma geração patética. A minha geração é uma geração profética. Diferencia, Felipe, vamos lá. Patético vem para o culto, levanta as mãos, chora.
Mas lembra da situação que está a casa. Meus pais estão separados, meu irmão está na droga, a minha irmã está perdida, a minha casa está uma bagunça, pastor, você não tem ideia. Ok, os teus olhos te mostraram isso, mas para de ser patético, comece a ser profético. Por quê, pastor? Porque ainda que os teus olhos não mostraram, a tua palavra pode declarar nesse culto: eu e a minha casa, eu e a minha família, todos juntos serviremos ao Senhor. Eu ainda não vi, mas já é uma realidade ao meu favor. Aleluia! Irmão, define aí o que é que vai te nutrir. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, o que vai te mover nesses dias? Diga assim, ó, informação ou revelação? O patético se nutre a partir de informação. O que é informação, pastor? O que os jornais estão falando, o que os portais de notícias estão postando, o que quando você liga na TV e está lá na CNN, na Band News, é o que o jornal do dia está publicando. Isso é tudo informação. Mas irmão, deixa eu te falar uma coisa, nós não nos movemos por informação, nós nos movemos por revelação. E a revelação que eu estou falando é a revelação da verdade da palavra de Cristo para cada um de nós. Quer um bom conselho para esse tempo? Posso te falar uma coisa? Use o dobro do tempo que você usa do celular lendo a sua Bíblia. Como é que é, pastor? Quer usar 8 horas por dia o seu celular? Então gaste pelo menos 16 na presença de Deus. Por que, pastor? A maior incoerência dessa geração é essa: a gente quer viver com Cristo no céu, mas não dá tempo para Ele aqui na terra. Prioridades, irmão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual é o problema? É que a gente acha que se tornar uma resposta para essa geração é vir para um culto, para uma conferência abençoada como essa, e ser inundado numa atmosfera de adoração como a gente estava aqui inserido, aonde a gente levanta as mãos, começa a orar, começa a fluir. É tão gostoso, a gente começa a deixar o Espírito fluir dentro de nós. Alguns já estavam falando em línguas aqui, é tão maravilhoso isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é por aí não. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1 ao verso 5. Olha o que Paulo está fazendo, uma recomendação para a igreja. Olha o que ele está falando: que o amor seja seu maior objetivo, contudo, deseje também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Porque quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Sabe o que está falando aqui? Paulo está nos ensinando que profetizar é melhor do que falar em línguas. Por que, pastor? Irmão, fala em línguas dentro do carro, fala na hora do banho com o Espírito Santo, fala antes de dormir, senta na mesa do almoço, ao redor da tua mesa, junto com a tua família, pode falar em línguas, porque a Bíblia vai falar que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Eu tenho uma boa notícia para te dar: se você ainda não foi batizado no Espírito, se prepare, porque essa é a sua noite. Mas pastor, a Bíblia está falando o quê? Que é melhor profetizar. Por quê? Porque quem profetiza, repita comigo, fortalece. Diga mais alto, diga fortalece, anima e conforta os outros. Aqui eu abro uma observação: cuidado para você não receber aquilo que não veio de Deus para você. Por quê, pastor? Porque toda profecia vai te fortalecer, vai te animar e vai te confortar. Se aquilo que te disseram não te fortaleceu, não te animou, não te confortou, então fique tranquilo. Por quê, pastor? Porque não veio de Deus para você, veio do homem para você. Agora aquilo que vem de Deus, Ele mesmo garante. Por quê? Acaso Deus é homem para mentir? Ou filho do homem para se arrepender? Acaso Ele promete algo e não cumpre? Não, irmão. Toda profecia que Ele tem sobre a sua vida já
aconteceu. Guarde isso para você. Falar e profetizar, falar ao nosso futuro é algo tão benéfico, que você precisa entender que quando a gente começa a profetizar, a gente começa a gerar, trazer a existência das coisas que não existem, para as coisas que vão passar a existir. Como é que é, pastor? Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que não se veem. E sabe qual é o fundamento da fé? Entender que toda palavra liberada é uma realidade criada. Como isso, pastor? Seja mais claro. Gênesis vai dizer que no princípio Deus disse: e haja luz, e então houve luz. Mas até o dia que Deus disse isso, não existia lâmpada, não existia sol, não existia lua. Pastor, então da onde veio a luz quando Deus disse haja luz? Veio de uma palavra que foi liberada. Por quê, pastor? Porque toda palavra que é liberada é uma realidade que é criada à sua volta. Sabe por que eu estou te falando isso? O milagre que você ainda não viveu está na palavra que você ainda não profetizou. A porta que você ainda não abriu está na palavra que você ainda não profetizou. O ministério que ainda não germinou está na palavra que você não profetizou. Mas levante a tua mão direita agora o mais alto que você puder. Deus está te dando palavra profética, e eu quero te dar 30 segundos para você dizer. Começa a falar assim: Deus, eu creio na salvação da minha casa. Deus, eu creio na restauração da minha família. Deus, eu creio no levantamento da minha geração. Deus, eu creio no poder da tua palavra. Eu creio no meu ministério. Eu creio que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o final. Só quem recebe isso, diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. Aleluia! Se você quiser começar a profetizar, a melhor maneira de você fazer isso é mudar as tuas palavras na oração. Como isso, pastor? Troque o seu eu quero pelo seu eu creio. Deus, eu quero que a porta se abra. Não, Deus, eu creio que a porta já se abriu. Deus, eu quero que o milagre alcance a minha casa. Deus, eu creio que o milagre já está me esperando lá dentro de casa. Por que, pastor? Porque o apóstolo Paulo disse: criei, por isso falei, e nesse mesmo espírito nós cremos, por isso também falamos. Então abra a tua boca e profetize. Quem está comigo, diga glória a Deus. A segunda chave dessa mensagem é essa, repita comigo: volte a sonhar. Foi horrível, vim pregar para uma geração viva aqui. Quem está comigo, diga glória a Deus. Repita em voz alta, diga: volte a sonhar. Agora sim. Sabe, é como se nessa parte da mensagem o Espírito Santo estivesse nos interrompendo para sussurrar nos nossos ouvidos, dizendo: filho, filha, volta a sonhar. A Bíblia vai falar que os velhos sonharão. E quando a Bíblia está falando sobre os velhos sonhar, eu não quero ser literal de quem é novo, de quem é jovem ou de quem é velho. Eu quero trazer a ideia de uma mentalidade velha. Porque uma mentalidade velha vai começar a dizer para nós mesmos: ah, seu tempo já passou. Esquece esse negócio, isso aí não é mais para você. Para com essa ideia de ministério. Para com esse projeto de evangelização naquela escola. Para. Isso ia dar certo antes da pandemia. 5 anos já se passaram. Isso nunca vai acontecer mais. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus está falando para algumas pessoas: volte a sonhar. Porque o sonho antes de ser teu era um sonho de Deus. Você não tem direito de desistir daquilo que Deus não desistiu. E sabe o que eu estou sentindo no meu espírito? Que essa semana, levante suas mãos o mais alto que você puder, será uma semana de tirar os sonhos do papel. Nessa semana Deus vai tirar alguns sonhos, alguns projetos que você colocou na gaveta, algumas coisas que você havia enterrado, algumas coisas que você já tinha abrido mão. Não, Ele está falando: filho, volta a sonhar. Porque a melhor maneira de Deus se tornar conhecido na tua história é ver o teu sonho sendo concretizado sobre a sua vida. Se tem sonhadores aqui, diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. Mas ouça isso: se for para sonhar, tem que sonhar do jeito certo. Por que, pastor? Porque Deus não tem compromisso com os teus projetos pessoais.
Deus tem compromisso com o teu propósito divino. Irmão, nós estamos falando a respeito de um tema de se tornar uma resposta mediante a uma geração que está cheia de perguntas, porque nós precisamos apontar para um evento que vai acontecer, que em breve ele voltará. E a grande questão é, se tudo der certo nessa vida, nós vamos desfrutar até os 100 anos de idade. Isso contraria a lógica da faixa etária, segundo os dados de pesquisa do Brasil. A idade média aqui, a última vez que eu vi era 70 e alguma coisa. Mas se tudo der certo, e se Deus prolongar os nossos anos, a gente chega até os 100, amém? 100 e pouquinho, quem vai passar, ok? Mas a grande questão é, a vida é tão curta, e o nosso chamado é tão grande para a gente pensar em coisas somente passageiras. Sabe, porque o problema é quando a gente tem mais paixão por um iPhone 17 que acaba de ser lançado, do que em ver um templo de uma nova igreja como essa ser construído e concretizado. A gente almeja mais uma roupa nova, um carro novo, mais dinheiro, uma promoção no trabalho, muitos seguidores na rede social, muita fama e sucesso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, tudo isso passa. A coisa mais importante que você vai poder ter é a certeza de que o seu nome vai ser escrito no livro da vida. É ouvir de Deus Ele dizer: servo bom, servo fiel, entra no descanso do teu Pai. E posso te falar uma coisa, é o teu direito duvidar, mas é o meu dever te alertar. Jesus está voltando. Você não tem todo o tempo do mundo, ok? E o meu desejo é que a minha geração não se apresente de mãos vazias diante de Deus. Irmão, eu tenho sido testado e provado por Deus, experiência após experiência, dia após dia, semana após semana. E no meio das minhas aflições, no meio dos meus processos, sabe o que eu falo para Deus? Deus, o Senhor, no dia que me encontrar, nunca vai me encontrar de mãos vazias. Sabe por quê? Porque Deus está levantando uma geração que entendeu que o seu chamado é maior do que a sua desculpa. Então eu posso te falar uma coisa, Deus quer te dar carro novo, casa boa, roupa, dinheiro, condição, mas tudo isso é para que o nome dele seja glorificado aqui na terra. Para com essa ideia de ficar se enchendo. A teologia coaching que está surgindo aí em tanto lugar é que o homem esteja no centro do evangelho. Que ideia maluca é essa? Jesus é o centro de tudo. Ele vai dizer: sem mim vocês nada poderão fazer. A Bíblia vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Mas agora a questão é, se no meio dessa geração a gente vê tanta coisa errada que está surgindo. Deus nunca quis que a gente não tivesse no mundo. Ele nunca nos chamou para ser uma tribo. Vai para o culto, vai para a conferência, para quê? Para você não estar na balada. Não, irmão, não é sobre isso. A questão é a seguinte, é você entender que domingo é dia de vir para a igreja, mas segunda-feira é o dia de ser igreja. Tem gente entendendo o que eu estou falando. Quem está comigo, diga glória a Deus. O que eu estou falando é, se no meio da tua escola e da tua faculdade tem gente se levantando para trazer ideias erradas à palavra e à verdade de Cristo, quem serão aqueles que serão os missionários da última hora, que não se vendem, que não se rendem, que não se prostram, que não estão atrás de validação, porque sabe que é muito melhor ser aprovado por Deus do que ser aplaudido pelos homens. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus levanta alguém nessa geração, a gente vê um Nicolas Ferreira, um jovem, olha o que ele está fazendo. Sabe, não é para a gente ficar olhando e achando legal, não. É para a gente olhar e falar assim: eu também preciso fazer algo pela minha geração. E posso te falar uma coisa, tem algo que as pessoas vão conhecer que só eu posso fazer, mas tem algo que as pessoas vão conhecer que somente você pode fazer. Então não terceirize a visão. Por quê, pastor? Porque assim como foi dito a Esther, eu quero dizer para você: você nasceu para um tempo como esse.
Levante suas mãos o mais alto que você puder. Deus não errou quando Ele escolheu você. Ele sabia das suas limitações, Ele sabia do seu passado, Ele sabia de todas as suas fraquezas. Mas eu vou declarar essa palavra: você vai ser usado para ser uma resposta no meio dessa geração. Só quem está comigo, diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. Provérbios vai dizer: peça a Deus que abençoe os teus planos e eles darão certo. Ah, pastor, então tudo que eu pedir vai acontecer? O mesmo livro de Provérbios vai dizer: o homem pode fazer planos, mas a palavra certa vem dos lábios do Senhor. Ah, pastor, e agora? Agora eu fiquei na dúvida, como é que funciona isso? Você passa a ser um sonhador quando você para de olhar para si mesmo e começa a olhar para as pessoas que estão à sua volta. Porque um sonho de império é quando só você é beneficiado, mas um sonho para o reino é quando até quem não merecia usufrui daquilo que vai fluir através de você. A grande questão é: será que nós estamos sonhando os sonhos de Deus? Pare para perguntar isso para você agora mesmo. Eu não estou aqui para colocar um balde de água fria sobre os seus sonhos, mas eu sinto lhe dizer isso: nem tudo que você sonha vai se realizar. Por que isso, pastor? Deus é um pai que não realiza sonhos? Não. É que tem coisa que você está sonhando que não é o sonho de Deus para a tua vida. Mas pastor, como saber se o que eu estou sonhando é um sonho de Deus? Simples. Faça a seguinte pergunta para si mesmo: se aquilo que você tem sonhado hoje se realizasse, quem se tornaria mais conhecido? Você ou Deus? Responder isso pode trazer a convicção do que porque algumas coisas ainda não aconteceram na nossa vida. Olha o que a palavra de Deus vai falar, Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 9. Os meus pensamentos são maiores do que os seus, e os meus sonhos são muito melhores do que os seus. Assim como o céu também está acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Eu posso te falar uma coisa? Volte a sonhar, mas não sonhe em nada pequeno, porque pastor, nunca espere algo pequeno de um Deus tão grande. Sabe o que eu estou sentindo no meu espírito? Vou liberar essa palavra, levante suas mãos o mais alto que você puder. Até dezembro, 31 de dezembro de 2025, se prepare para ver sonhos realizados na tua vida. Vou liberar essa palavra profética, não sei quem vai receber. Se prepare para Deus restituir, para Deus restaurar, para Deus ressuscitar aquilo que não tinha vida mais. Deus está falando nessa noite: volte a sonhar. Nessa noite eu estou no meio de um encontro de sonhadores. Só quem está comigo aqui, diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. E aqui vai a terceira chave e a última chave dessa mensagem. Com isso eu encerro. E esse é aquele momento que toda a igreja faz assim, ó. Alguns fizeram, outros não. Vamos juntos lá. Terceira e última chave, e aqui eu encerro essa mensagem. Pastor Jesus, tem uma falsidade aqui hoje, tá? Quem está comigo, diga glória a Deus. Ok, vamos lá. Primeira coisa, pastor, eu quero me tornar uma resposta. Então, comece a profetizar. E depois, pastor, volte a sonhar. Mas e por último, pastor, repita comigo: caminhe. Diga mais alto, diga: caminhe com visão. Provérbios vai dizer que sem uma visão profética o povo perece. Sabe, gente que não tem visão é gente que vai andar 10, 20, 30, 40, 50 anos da sua vida e nunca vai sair do lugar. Sabe aquela pessoa que você olha para ela, é até estranho de ver, porque tinha tanto tempo que você não via ela, a vida não mudou em nada, continua com a mesma brincadeira de sempre, continua com os mesmos relacionamentos de sempre, continua com os mesmos resultados de sempre, continua com a mesma vida vazia e superficial de sempre. O que é isso, pastor? Falta de visão. Mas afinal de contas, o que é visão? Visão não é aquilo que os seus olhos estão te mostrando, até porque a maior inimiga da visão é a vista. Como é que é, pastor? Os seus olhos não vão te mostrar aquilo que a sua visão vai colocar sobre a sua mente. A verdade é que visão é uma escada ou uma ponte que conecta o presente até o futuro.
Todo visionário construiu uma ponte entre o presente até o futuro. Ele foi ao futuro e voltou até o presente para construir aquilo que ele viu. Há quem diga que existe uma história de Walt Disney, um dos homens mais criativos que a Terra já conheceu. Walt Disney, na inauguração de um grande parque da Disney, ele já estava morto, já não estava mais vivo. E na inauguração do seu parque, o gerente daquele estabelecimento, que era o braço direito dele, olha para a esposa de Walt Disney, que ainda era viva, e fala assim para ela: poxa, que pena, ele poderia estar vivo para ver tudo isso aqui. E a resposta da esposa de Walt Disney foi: ele viu isso aqui, tudo pronto, muito antes de existir. Por que, pastor? Porque visão é você ir para o futuro e voltar para o presente para construir aquilo que você viu. Sabe que Deus está levantando aqui no nosso meio hoje? Uma geração de visionários. Vou falar de novo. Deus está levantando uma geração de visionários. E visionários não são aqueles que viram algo de Deus. Visionários foram aqueles que ouviram algo de Deus. Por que, pastor? Porque todo visionário vai precisar ter fé. E fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas fé também, a Bíblia vai falar que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Irmão, se tornar um visionário não é a respeito do que os seus olhos te mostraram, mas é a respeito daquilo que os seus ouvidos ouviram da parte de Deus. Pastor, como saber se foi Deus quem me falou? Guarde isso para você. Toda vez que Deus te falar algo, os seus olhos não vão acreditar naquilo que os seus ouvidos vão ouvir. É por isso que o comando de Deus nunca foi olhos, sempre foi ouvidos. Pastor, então como é que eu entendo isso de uma vez por todas? Coloca para mim no painel Gênesis capítulo 15, versículos 5 ao 6. Gênesis 15, 5 ao 6. É uma conversa entre Deus e Abraão. E olha o que a palavra vai falar. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será sua descendência. Versículo 6. Abraão creu, Abraão não quis, Abraão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Alguém para dizer glória a Deus por essa palavra? Gênesis capítulo 15, versículo 5. A Bíblia está falando a respeito de uma conversa entre Deus e Abraão. E a conversa de Abraão com Deus é: Deus, eu quero o filho da minha primogenitura, eu quero o meu Isaque. Só que deixa eu te falar algumas coisas. Abraão já tinha idade avançada naquela época. A sua esposa também tinha idade avançada naquele tempo. Então, na lógica humana, seria muito difícil, muito improvável que Abraão conseguisse gerar um filho. E ele estava ali falando com Deus: eu quero um filho da minha promessa. Eu quero aquele que vai dar continuidade no que o Senhor começou através de mim. Então Deus faz algumas ordenanças para Abraão. E guarde isso, se você não guardar nada do que eu preguei, não se esqueça dessa parte. A primeira coisa que Deus faz para Abraão ele fala assim: ó, Abraão, sai da tua tenda. Repita comigo em voz alta, diga: sai da tua tenda. A primeira coisa que Deus vai fazer comigo e com você para habilitar a nossa visão, sabe o que é? É tirar a gente debaixo de um lugar de limitação. Como é que é, pastor? Abraão não conseguiria olhar para os céus enquanto ele estivesse debaixo de um lugar onde o teto era baixo demais. Ouça isso: Deus vai te tirar de perto de gente que te limita. Deus vai te tirar de pensamentos que te limitam, de pessoas que te limitam, de crenças limitantes. Eu quero declarar essa palavra na autoridade do nome de Jesus. Toda barreira, toda seta maligna, todo dardo inflamado, todo sofisma está caindo por terra hoje. Você não vai ficar limitado. Nessa noite Deus está quebrando as barreiras para que você possa ir além, para que você possa ver além e para que você possa desfrutar do infinitamente mais de Deus para a tua vida. Primeira coisa, sai da tenda, sai do lugar de limitação. Mas se não bastasse, Deus fala para Abraão o seguinte: Abraão, olha para o céu. Repita comigo: olha para o céu. Percebe que o que Deus manda Abraão fazer já denuncia o comportamento como Abraão chega para falar com Deus. Porque Abraão está numa posição que ele está se conformando. Não dá mais tempo, não tem mais como eu ter filho.
Isso não vai acontecer. Na lógica humana é errada. E quando Abraão sai da tenda, normalmente gente que reclama está sempre de cabeça baixa. E sabe o que Deus faz em Abraão? Já habilita isso nele. Abraão, olha para os céus. Por que olha para o céu, irmão? Porque o céu não está para baixo, o céu está para cima. E quando Abraão olha para o céu para contar estrelas, sabe o que é Deus falando para cada um de nós? Olhe para o alto, de onde virá o meu socorro. O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e também fez a terra. Elevo meus olhos para o alto, é de lá que vem o meu socorro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe que Deus está falando para Abraão e está falando para cada um de nós hoje? Quer se tornar um visionário? Então levanta a cabeça, porque quem tem promessa de Deus não pode andar de cabeça baixa. A partir de hoje, é o que? Está se achando? Está orgulhoso? Não. É que eu estou olhando de onde vem meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Agora guarda isso para você. Deus chama Abraão para contar estrelas. Irmão, talvez essa seja a passagem da minha vida. Eu amo essa passagem. Eu me lembro que a igreja a qual eu congrego, que meu pai é o pastor, ela nasceu a partir dessa palavra. Sai da tua tenda, conte as estrelas do céu. Se é que pode contá-las, assim será a tua descendência. Eu me lembro que aos meus 10 ou 11 anos de idade, num acampamento junto com os meus pais, eu tive o privilégio de, na cidade de Brotas, conhecer um dos planetários e observatórios mais completos do Brasil. Eu lembro que eu passei horas e horas naquele local. E eu lembro que eu deitava num céu, eu deitava num campo gramado assim, e eu olhava para o céu, e era tanta estrela, mas tanta estrela. E ali depois eles explicavam, olha, ali está Marte, Júpiter, Plutão, as Três Marias. E aquilo foi me encantando tanto. Foi uma experiência entre eu e o meu pai, que estava junto comigo naquele dia. Eu achei aquilo incrível. Perdão. E quando eu ouvi essa passagem, logo eu pensei. Eu falava com meu pai quando eu era criança. Eu falava, pai, Deus chamou Abraão para contar estrelas. E eu lembrava do dia em que eu deitei num gramado para contar estrelas junto com meu pai, naquele observatório, naquele planetário. E eu falei, uau, se contar estrelas com meu pai foi marcante, imagina só contar estrelas com Deus. Só que ouça isso, a história parece até ser bonita, mas Abraão foi chamado como pai da fé. E Hebreus capítulo 11 vai falar que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Versículos 5 e 6, Deus chama Abraão para contar estrela. Mas o versículo 12, coloca para mim Gênesis 15, capítulo 12. Capítulo 15, versículo 12, desculpa. Olha o que a palavra vai terminar falando. 5 versículos depois, a palavra termina dizendo o seguinte: ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abraão. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Foca na parte A do versículo. No versículo 5 e 6, Deus chama Abraão para contar a estrela. No 12, a Bíblia está falando que o sol se põe, então Abraão começa a dormir. Ok, se você não pegar essa, você não vai entender nada da mensagem. Guarde isso para você. Quando Abraão foi chamado por Deus para contar estrelas, a Bíblia está falando que Abraão não contou estrelas num céu estrelado. Como é que é, pastor? Ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abraão. O sol se põe de dia ou de noite? Me ajuda aí. O sol se põe, ele abaixa de dia ou de noite? Ou seja, quando Deus convida Abraão para contar estrelas, Deus não convida ele para contar estrela de noite. Deus convida Abraão para contar estrela de dia. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Ainda que fosse muito difícil olhar para um céu e começar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, não, eu acho que essa eu já contei, vamos de novo, 1, 2, 10, 30, 40, não tem como contar, nos olhos naturais já não daria para contar, mas quando Deus chama o pai da fé, Ele não chama para contar estrelas de uma maneira óbvia, não é de noite, é de dia, e estrela você não vê de dia, estrela você vê de noite. É como se Abraão olhasse para Deus e falasse: Deus, mas está sol, mal eu consigo olhar para um céu claro desse jeito.
Não tem como enxergar estrela num céu ensolarado. E sabe o que Deus estava ativando em Abraão? Repita comigo, visão. Diga mais alto, diga visão. Por que, pastor? Porque quando Abraão olha para um céu ensolarado, é Deus falando a Abraão: Abraão, sai do lugar de limitação. Levanta a cabeça, porque quem tem promessa não anda de cabeça baixa. E começa a contar estrela. Ah, mas Deus, mas está o céu ensolarado. Ok, aponta para o céu e conta, porque cada estrela que você vê é uma promessa que eu realizo na tua vida. Aonde você vê o que ninguém está vendo, eu faço o que ninguém está vivendo na tua história. Aonde você começa a trazer a existência onde não existe, eu começo a fazer do sobrenatural o natural na tua vida. Ei, eu não sei como você chegou aqui, mas nessa noite Deus vai te chamar para contar estrelas com Abraão. Só quem recebe isso, diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. Aleluia! Fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar. Ministério de Louvor, só para cá. Eu concluo essa mensagem e termino da seguinte maneira, falando que aquilo que a palavra de Deus já declarou sobre nós. A criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Eu vou falar de novo, levante suas mãos o mais alto que você puder e feche os seus olhos agora. A criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Levante suas mãos. Aonde estão os filhos de Deus nessa noite? Manifestem-se os profetas, manifestem-se os sonhadores, manifestem-se os visionários. Fecha o seu olho agora, abra a tua boca, e se você fala em línguas, deixa fluir agora. Abra a tua boca, vamos, vamos, vamos. Xarabacataralabaceira de catarabachuri candarabás. Xarabacataralabaceira de cataralabachuri de candarabás. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos cantar dizendo: a terra clama. A terra. Diga isso. Vamos. A terra chama, chama. Levante suas mãos e diga: mais uma vez. o quê? Queremos ver o céu descer. Mais uma vez, declare: A terra clama. A terra chama, chama, chama. mais uma vez. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Levante suas mãos, diga: e então me tira o medo. Que o quê? E me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Vamos, 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 vamos. Grita isso. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, Diga: vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo levante suas sobre mãos e diga: você. eu vou subir. Declare: Eu vou subir no monte e vou descer, vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá levante suas mãos até e te diga: encontrar. Por ele que eu estou gastando a minha vida, vamos, 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 diga isso a Ele. perdendo tudo por amor e com alegria. Vamos, vamos todos juntos, vamos, vamos. Diga: Ele. Vamos, declare. Por ele que eu estou gastando a minha vida.
paixão de Cristo é o mesmo que tá lá no alto. Hoje eu estou contigo, eu já tenho o caminho aberto pelas águas. Faz o em meio ao deserto haverá chuvas de bênçãos. Levante suas mãos. Deus já tem, declare. Deus já. Eu quero te ouvir, vamos. Levante suas mãos, levante suas mãos. Eu ouço a voz. O que ele vive, posso crer no. Você pode gritar isso para o inferno ouvir. Levante suas mãos e diga. Vamos, 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 diga isso. Ela tá onde declarei. Vamos dizer isso mais uma vez. Declare porque ele viver. Diga. Aleluia. Mas eu venci. Somente as vozes. Levante suas mãos e diga mais uma vez. Mas eu sei. Aleluia. Se é para Jesus, aplauda mais alto, aplauda Ele, aplauda Ele.